Capítulo 25. Os caminhos do Espírito de Deus. O Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. A oração é um reconhecimento de fato de que nós não estamos no controle, porém, ao mesmo tempo, nos sentimos completamente confiantes porque estamos sob o controle de Deus. Deus sabe que muitas vezes podemos nos esquecer de orar, ou não saber sobre como orar. Romanos 8:26. Podemos pedir o que nós sabemos e ainda não resolver um problema principal. Ou pode ser que não venhamos a mencionar nem mesmo a metade do que deve ser apresentado a Deus. E ainda assim, Deus nos exorta a continuar sempre orando, sabendo que Ele pode nos conduzir através daquele que Ele depositou em nossos corações. O Espírito Santo é o motor da vida cristã, guiando-nos e capacitando-nos a fazer o que não podemos fazer por nós mesmos. Ele é o vento impetuoso, João 3:8, que sopra a vida em cada parte das nossas vidas de oração. Graças à sua presença e seu encorajamento amoroso, o nosso total desamparo é estabilizado pela sua fiel capacitação e provisão total. O nosso conhecimento finito é cercado por sua infinita sabedoria. Nós oferecemos a Ele o nosso melhor trabalho de oração, mas confiamos em seu Espírito para fazer obras muito maiores. Como você viu nos últimos capítulos, Deus nos deixou ricos recursos para nos ajudar a orar estrategicamente, com o poder da precisão. Ele nos concedeu a palavra, vontade, sabedoria e o poder do seu nome. Assim, sendo, temos um arsenal de ferramentas dos seus nomes. Assim sendo, temos muitas coisas para poder falar e fazer diante dele. No entanto, sem a orientação norteadora do Espírito de Deus, nos sentimos inadequados. Só ele pode guiar-nos no uso de um versículo, ao invés do outro, no momento da oração, na invocação do Deus como Jeová Jireh, para a nossa provisão, em vez de simplesmente nos referirmos a eles como um Deus na oração, pelo coração ou pela cabeça de uma pessoa que ocupa uma posição de autoridade, no trato de um pecado que nós esquecemos de confessar, Paulo disse, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é a oração poderosa, a oração feita no Espírito em todas as ocasiões por todos os santos. Todo crente em Jesus Cristo tem o Espírito Santo dentro de si, mas temos de ser preenchidos, submissos e sempre andar no Espírito, em vez de seguir a nossa carne pecaminosa. A ordem para sermos cheios do Espírito Santo não é apenas para os cristãos, em congregações que abraçam o movimento carismático. Trata-se de uma ordem para todos os seguidores de Cristo. O tempo verbal grego usado em Efésios 5:18 está no modo imperativo e exige que sejamos sempre nos enchendo do Espírito de Deus. Não é uma ação única, mas um estilo de vida diário. Em cada momento devemos estar vivendo, nos submetendo e andando no Espírito. Todas as manhãs devemos pedir a Deus que nos encha com seu Espírito Santo. E à medida que nós o adorarmos e rendemos tudo o que somos e temos ao seu amoroso senhorio, ao longo do dia, sempre que pecamos, nos tornamos amargos ou ficamos na carne. Devemos nos arrepender rapidamente, nos humilhar e também novamente nos submeter ao Senhor e à liderança do seu Espírito. Quando permanecemos em Cristo, com o coração limpo, em intimidade e obediência, temos uma maior sintonia com a voz do Espírito Santo dentro de nós. Então ele nos dá a mente de Cristo, nos convence do pecado, produz o fruto do Espírito em nossos corações, conduz as nossas decisões e nos capacita a ser testemunhas. Não se embriaguem com o vinho, disse Paulo, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, para que vocês estejam controlados por ele, em abundância de alegria e esperança, desfrutando da sua paz e contentamento, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome do Senhor. Ao compreendermos o Espírito Santo e como ele opera, nos levamos as nossas orações para o rio perene da atividade de Deus. Ele revela Deus e a sua palavra para nós. Jesus descreve como o Espírito Santo permanecia com seus discípulos. Depois que ele subisse aos céus. Identificou como o Espírito da verdade, um conselheiro que vem da parte do Pai, que testemunha sobre a natureza de Cristo. O guia que ele não falará de si mesmo, mas tudo que ele ouvir,
Isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras, até as coisas que o olho nem viu e o ouvido não viu. O Espírito é capaz de nos revelar. Nós precisamos saber quando nós precisamos saber e como nós precisamos saber. Não com palavras de ensino e sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Através da oração humilde e confiante, ele ilumina a palavra de Deus, fazendo com que a verdadeira natureza de Deus se apresente para nós, convencendo-nos sobre as realidades espirituais, a hediondez do pecado, as glórias da justiça e as realidades do juízo, lembrando-nos de que nós somos em Cristo, confortando-nos em um lugar de amor e cuidado. Ele ora por nós, mas o próprio Espírito intercede por nós como gemidos que não podem ser proferidos. O que nós não conseguimos abordar em oração, o seu Espírito consegue. Portanto, nunca estamos sem a presença dele, sem a esperança ou ajuda. É revigorante saber que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três em um. Cada um deles conhece o coração do outro e estão constante em comunicação. Enquanto Jesus está ao lado direito do Pai, intercedendo por nós, o Espírito Santo dentre nós também intercede ao Pai em nosso favor. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. Ninguém pode orar por nós melhor do que Jesus e o Espírito Santo. Que privilégio abençoado poder ter esses perfeitos parceiros de oração, amorosamente intercedendo por nós. Ele orienta a nossa oração. O Espírito Santo lembra os cristãos interiormente e os leva a clamar ao nosso Pai em oração. Porque não recebeste o espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você ouve as pessoas falarem às vezes sobre como ele lhes fala. Mas essa fala não se trata de uma voz audível, mas de um saber interno, um pensamento bom e oportuno, acompanhado por um esforço divino e um desejo de fazer algo específico para a glória de Deus. É o Espírito lhe dizendo: este é o caminho, siga-o. Algumas pessoas questionam o fato de ele comunicar-se de modo tão pessoal conosco, mas o testemunho das Escrituras parece indicar exatamente isso. Ele alertou Ananias a orar por Saul. Orientou Felipe a compartilhar as mensagens do Senhor com o oficial etíope. E ele nos exorta para que aprendamos a obedecê-lo. Às vezes, ele pode trazer pessoas à nossa mente aparentemente do nada, encorajando-nos a orar por elas ou alcançá-las com amor de acordo com as nossas necessidades e a sua vontade. Fique aberto a esse tipo de alerta, porém ciente de que o Espírito nunca vai agir em contradição com a palavra de Deus, mas os levará sempre a obedecê-lo e a incorporar a palavra dentro das circunstâncias do mundo real e pessoal onde você vive. Devido ao alcance, sabedoria e poder ilimitados do Espírito Santo, ele é capaz de criar conexões entre você e as outras pessoas, em coisas que pareçam ser acontecimentos normais e coincidentes da vida. Por isso, nunca pense que você está limitando espiritualmente, tentando descobrir sozinho a sua vontade e os seus caminhos. Nossas orações não são definidas por nossas limitações, porque o Espírito Santo não tem limites e ele vive dentro de nós. Vamos orar? Senhor, obrigado por enviar o teu Espírito para me conduzir e orientar, e me dê a tua sabedoria e visão, assim porque tu ouviste aqui para testemunho de Cristo através do teu povo na terra. Eu oro para que o meu coração o deseje e que a minha vida seja um testemunho vivo de Jesus. Enche-me com o teu Espírito, ensina-me a andar no teu Espírito e a orar no teu Espírito, aonde quer que eu vá, com todas as pessoas que eu encontro, em qualquer lugar que tu possa ser glorificado em mim. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde. Capítulo 20.